Oi, tudo bem? A reforma da Previdência, ou como alguns já passam a chamar Nova Previdência, é a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, que tem o seu texto praticamente definido. Após longos debates na Câmara dos Deputados, votação lá em 2 turnos, o texto foi remetido ao Senado Federal, que fez algumas modificações, mas nada que necessitasse o retorno na Câmara dos Deputados. No Senado, o texto que nós conhecemos até aqui já foi aprovado em primeiro turno. Resta apenas uma data para a votação em segundo turno, que, se atingido o quórum de 3/5 do número de senadores, o texto da nova Previdência passa a valer imediatamente. Então, muitas pessoas que pelo sistema atual têm a perspectiva de se aposentar brevemente se questionam e com certo temor o que acontecerá com essa perspectiva que tinham de benefícios em comparação à vigência da nova Previdência que está na sua iminência. Muito bem, pensando nisso e levando em conta a relação continuada daquelas pessoas que se filiam à Previdência Social, é que é comum se estabelecer regras de transição. E na PEC 6 de 2019 não é diferente, e foram previstas pelo menos 5 regras de transição para as pessoas que pertencem ao regime geral de previdência, e sobre cada uma dessas regras eu vou conversar contigo resumidamente para esclarecer algumas situações. A primeira regra de transição prevista, ela é baseada no sistema de pontos, que já existe na Lei 8.213 de 1991, que consiste, para mulheres atualmente, a soma de 30 anos de contribuição e uma faixa etária mínima que possa atingir 86 pontos, e para homens, 35 anos de contribuição e a sua idade, que somadas precisa ter pelo menos 96 pontos. E a nova Previdência adota esse sistema, partindo dos mesmos 86 pontos para mulheres e 96 pontos para os homens, com aumento anual de 1 ponto, até o instante em que mulheres precisam computar 100 pontos, somando a sua idade e o tempo mínimo de contribuição, e homens até 105 pontos. O valor dos benefícios para essa regra de transição, isso foi uma escolha do texto da PEC, será a regra geral prevista para a nova Previdência. Isto é, contar todas as contribuições e delas extrair 60% dessa média contributiva. Sendo que, para mulheres, a partir do momento em que tiver período superior a 15 anos, 2% a mais, e para os homens, para cada ano superior a 20 anos de contribuição, também mais 2%. Essa é a primeira regra de transição estabelecida. Uma regra de transição também estabelecida pela PEC 6 é a soma de tempo contributivo mais idade. Para mulheres, isso será de 30 anos de tempo de contribuição e 56 anos de idade. Homens, 35 anos de tempo de contribuição, tendo uma faixa etária mínima de 61 anos. A partir da promulgação da PEC, há uma previsão de aumento de meio ano dessa faixa etária, em que as mulheres atingirão 62 anos, que seria o limite máximo dessa transição, e homens até 65 anos, mantidos os parâmetros de 30 anos de contribuição para mulheres, 35 anos de contribuição para os homens. Uma regra de transição, que chamaremos de regra 3, é o conhecido sistema de pedágio. O pedágio já foi previsto em emendas constitucionais anteriores, principalmente na reforma da Previdência ocorrida em 98, nas emendas constitucionais 19 e 20. Aqui tem um sistema semelhante nessa nova Previdência.
O que estabelece? Aquelas pessoas que estarão até 2 anos de se aposentar, contados esses 2 anos da data de promulgação da emenda 6, da PEC 6 de 2019, até fazendo uma ilustração, é possível que essa emenda constitucional passe a ser nominada como emenda 103, mas isso não há nenhuma garantia. Isto é, homens que tenham até 33 anos de tempo de contribuição e mulheres até 28 anos de contribuição deverão, se quiserem obedecer a essa regra de transição, cumprir 50% a mais do tempo que falta. Pensemos numa pessoa que falta 1 ano para se aposentar, ela precisará trabalhar mais 6 meses para que passe a usufruir dessa regra de transição. O valor do benefício será a sistemática que nós conhecemos dentro da 8.213 de 91. Isto é, a apuração de um grupo de 80% das melhores contribuições, respeitado o período contributivo, e a incidência do fator previdenciário, que é um método tão combatido, mas infelizmente em algumas situações passa a ser até benéfico diante de alguns pacotes de maldades que são previstos na nova Previdência. Para as aposentadorias por idade também existe uma regra de transição. O que acontecerá? Homens vão permanecer com a previsão de 65 anos de idade, e para mulheres, a partir de 2020, já uma transição de 60 anos até o momento em que, aumentados 6 meses a cada ano, dessa necessidade de inclusão na regra de transição, atingirão 62 anos, com um perfil de valor de benefício já dentro das novas regras da Previdência. Isto é, uma apuração desse período e um fechamento de 60% da média existente, com a inclusão de 2 pontos percentuais para cada ano superior a 15 anos na faixa das mulheres e 20 anos na faixa dos homens. E existe uma quinta regra de transição que ela serve tanto para as pessoas vinculadas ao regime geral de previdência social, quanto pessoas que estão pertencentes a alguns regimes próprios de previdência social, que é um pedágio de 100%. E nesse caso foi uma inclusão feita no Senado, pensando em uma regra de transição mais abrangente, que não se encerrasse num curto prazo. O que ela prevê é simples: obedecendo o valor de benefício estatuído na reforma da Previdência, que nós já comentamos anteriormente, a pessoa precisa trabalhar 100% daquilo que faltaria até a data da promulgação da PEC. Um exemplo: o trabalhador homem que tenha 28 anos de contribuição, pelas regras de hoje, se aposentaria com 35 anos de contribuição. Para usufruir dessa regra 5, necessitaria trabalhar mais 7 anos para que usufrua da regra de transição referida aqui. Bom, são essas as principais regras de transição que estão previstas na PEC 6 de 2019. Não vou tecer maiores comentários, diferente de outros vídeos, porque, acima de tudo, necessita de um planejamento previdenciário com um profissional da tua confiança e uma análise detalhada do cabimento de uma regra em detrimento da outra. Então, são essas questões que eu quis ilustrar de uma forma bem singela, mas com a esperança de que os próximos vídeos ilustrem essas explicações de uma maneira mais detida. Então eu agradeço a tua atenção e até uma próxima.